Pessoal, coloquei aqui mais dois exemplos para a gente discutir envolvendo aplicações da lei de Ampère. Tá? Na verdade, a gente vai tratar de duas situações onde eu tenho simetria cilíndrica na distribuição de corrente, né? E essa simetria é boa o suficiente para eu utilizar a lei de Ampère para o cálculo do campo magnético. Tá? Então, assim, a lei de Ampère ela é válida sempre, independente do formato da amperiana que você utiliza para fazer o cálculo daquela integral de linha, né? No caso do B escalar da R, né? Só relembrando aqui a lei de Ampère, a expressão matemática dela, né? Ela diz que a integral fechada de linha do campo magnético em torno de uma amperiana positivamente orientada, isso é igual a μ0 vezes a corrente. Né? Então, em algumas situações, eu vou ser capaz de tirar o campo magnético da integral e relacionar com a corrente. Né? Então, eu vou utilizar a lei de Ampère, nesses dois casos aqui, para calcular o campo magnético. A lei de Ampère ela é válida independente do formato da amperiana que você utiliza e independente da geometria da distribuição de corrente. Ela é sempre válida. Tá? Mas a utilidade dela para o cálculo do campo magnético vai ficar restrito a algumas situações. Parecido com o que acontecia lá na lei de Gauss. A lei de Gauss ela vale sempre, né? Lá na eletricidade. A lei de Gauss ela é sempre válida, mas a utilidade dela para o cálculo do campo elétrico fica restrito a alguns tipos de simetria que a gente viu. Simetria plana, esférica e cilíndrica. Aqui, a utilidade da lei de Ampère para o cálculo do B vai ficar restrito a problemas com simetria cilíndrica, tá? Ou seja, problema onde eu tenho distribuições muito compridas de corrente, né? Eu vou utilizar a simetria cilíndrica para fazer o cálculo do B, tá? Então, esse é um exemplo. Essa é uma aplicação interessante que ela permite a gente utilizar tanto a lei de Ampère quanto a força de Lorentz para obter a força magnética entre dois fios, onde eu tenho dois fios colocados próximos um do outro, né? Onde eu tenho correntes elétricas atravessando cada um deles. Tá? Então você tem aqui um fio que eu chamei de um fio bem comprido, tá? Um fio fininho, bem comprido, sendo atravessado por uma corrente que eu chamei de 1, é a corrente convencional. Tá? E a mesma coisa para o fio 2, é um fio bem compridão, onde eu tenho uma corrente I2 atravessando ele de baixo para cima aqui. Tá legal? Então olha só, gente, essa corrente, devido, né, à lei de Ampère, a gente sabe que essa corrente vai estabelecer linhas de campo magnético na região do fio 2. Essa corrente I2, mesma coisa, ela vai produzir linhas de campo magnético na posição do fio 1. Então eu preciso saber primeiro qual que é a intensidade e a direção dos campos magnéticos em cada caso, e aí usar isso junto com a força de Lorentz para achar a força de interação entre esses dois fios. A gente vai calcular a intensidade da força de interação entre esses dois fios e ver a direção, se essa força é atrativa ou repulsiva. Né? Logo de cara dá para ver que esses dois fios vão sofrer uma força. Por quê? Se eu tenho cargas elétricas em movimento numa região de campo magnético, pela força de Lorentz, né? A gente sabe que esse fio, como um todo, vai sofrer a ação de uma força de origem magnética, né? E a mesma coisa para o fio 1, tá? Então vamos voltar no vídeo anterior, que a gente discutiu o seguinte. Primeiro a gente discutiu a regra da mão direita para correntes, né? Para determinar a direção das linhas de indução do campo magnético no entorno de um fio, né? Onde está passando uma corrente elétrica I, tá? E vindo também, usando a lei de Ampère, para calcular a intensidade do campo magnético no caso de um fio muito longo. Né? Então você tem esse fio aqui bem compridão. Primeiro, vamos determinar a direção de circulação das linhas de campo magnético. Você coloca o dedão no sentido da corrente e os dedos curvados vão te dar a direção de circulação das linhas de campo magnético. Tá? E, consequentemente, dos vetores campo magnético. Então, se a corrente está para cima, as linhas de indução elas entram no quadro no lado direito, vão lá atrás do quadro e saem do quadro do lado esquerdo, circulando dessa forma. Entra do lado direito e sai do lado esquerdo, né? E circulando o fio. Tá legal? E a intensidade dos vetores campo magnético, no caso de um fio muito comprido, né? A gente fez o cálculo no final do vídeo anterior,
se eu estou a uma distância R desse fio, tá? E eu quero achar a intensidade do campo magnético, o módulo do campo magnético, eu tenho essa expressão aqui, μ0I sobre 2πr. A gente deduziu essa expressão usando a lei de Ampère para esse tipo de corrente. É uma corrente num fio fino e muito comprido. Tá legal? Então, a uma distância R desse fio, eu tenho essa intensidade de campo. Eu vou aplicar esse resultado e a regra da mão direita para achar a força de interação entre esses dois fios. Tá legal? Primeiro, gente, olha só. Vamos estabelecer a direção e o módulo do campo magnético que essa corrente estabelece no fio 2. Então, ó, você tem aqui o fio 2 e eu tenho essa corrente I1 que está fluindo aqui para cima. Qual que é a direção dos vetores campo magnético que essa corrente estabelece nessa região? Esse vetor aqui que eu desenhei, B12, é o campo magnético que o fio número 1 estabelece em cima do fio número 2. Olha só, vamos ver, essa corrente aqui está para cima, né? Então, se a corrente está para cima, o que rola? Coloca o dedão no sentido da corrente, ó. Campo magnético estabelecido por essa corrente. As linhas de indução entram do lado direito do quadro e saem do lado esquerdo, né? Então, na posição do fio 2, o campo magnético está entrando, né? De novo, dedão no sentido da corrente, as linhas de indução entram no quadro do lado direito. Então, na posição do fio 2, as linhas de campo têm esse comportamento aqui. Os vetores estão entrando no quadro. A gente representa por essa simbologia aqui, né? Um xizinho, né? Você está vendo a parte de trás da flecha, né? Então, a flecha está entrando no quadro, tá? E com qual intensidade? Qual que é a intensidade desses vetores B12? Ou seja, qual a intensidade dos vetores campo magnético que o fio número 1 estabelece em cima do fio número 2. Vou usar essa fórmula aqui, ó. O B12 é μ0 vezes a corrente. Qual a corrente? A corrente I1, que é a que está gerando esse campo. Então, o B12, o campo que o fio 1 estabelece em cima do fio 2, é μ0 sobre 2πr, né? É a separação entre os dois fios, vezes a corrente I1, é a corrente que está gerando esse campo. Tá? Então, beleza, vamos fazer a mesma coisa agora para o campo magnético que a corrente 2 estabelece em cima do fio número 1. Ó, a corrente 2, ela está apontando para cima também. Então, como que é o campo magnético que essa corrente estabelece nesse fio? Ó, o campo magnético dessa corrente, botou o dedão aqui nessa direção, as linhas de campo entram do lado direito e saem do lado esquerdo, ó. Essa botou o dedão aqui para cima, as linhas de campo entram do lado direito e vão sair do lado esquerdo. Então, na posição do fio número 1, os vetores campo magnético estão saindo do quadro. Esses vetores campo magnético são criados por essa corrente. Tá? Então, é o B21, é o campo que o fio número 2 estabelece em cima do fio número 1. Tá? E com qual intensidade? O B21 vai ser μ0 vezes corrente. Qual corrente? Corrente 2. É a corrente que está gerando esse campo. Então, μ0 vezes a corrente 2 dividido por 2πr. Tá? Então, o campo que o fio 2 estabelece no fio 1. Tá? Então, agora, se eu sei a corrente, sei que esses dois fios têm comprimento L, né? E sei a intensidade dos campos magnéticos em cada caso, eu sou capaz de usar aquela expressão que a gente viu para força magnética em fios retilíneos com campo magnético uniforme. Né? Então aqui, ó, em todos esses pontos aqui, ó, o campo magnético tem a mesma intensidade. Em todos os pontos aqui desse fio, o campo tem a mesma intensidade, porque o campo só depende da distância. Né? Então eu estou considerando que esses dois fios aqui são bem fininhos, então o campo magnético ao longo de todo o comprimento desse fio tem a mesma intensidade e ao longo de todo esse fio tem a mesma intensidade, tá? Dada por esses valores aqui, beleza? Então, quando eu tenho campo magnético uniforme atuando num fio retilíneo, qual que é a relação entre a força e o campo? É aquela relação que a gente viu nos vídeos para trás, né? A força
ela é força magnética atuando no fio, é aquele BIL seno de θ, né? É o BIL sem θ, né? Força magnética atuando num fio retilíneo com campo magnético uniforme, tá? Intensidade do campo, intensidade da corrente, comprimento do fio retilíneo, né? E o que é esse ângulo? É o ângulo entre a direção da corrente e a direção do campo, né? A gente discutiu isso, eu tenho isso aqui, ó. Eu tenho aqui uma corrente que está, digamos, fluindo para a direita e eu tenho um campo magnético uniforme nessa direção aqui, por exemplo, tá? Que é o vetor B. E aqui é a direção da corrente, né? Então, B e L seno de θ. Qual que é o ângulo θ? Esse ângulo aqui, ó. Ângulo entre o campo magnético uniforme, né? Nesse caso, e a direção da corrente. Nesse caso aqui, ó, vamos pegar tanto no fio 1 quanto no fio 2. Qual que é o ângulo entre o campo e a corrente? Ué, o campo aqui está saindo e a corrente está no plano do quadro. Aqui, o campo está entrando e a corrente está no plano do quadro. Então, seno de 90, tanto para esse caso aqui, quanto para esse caso aqui. Vamos pegar o fio número 1. Qual que é a força magnética que está atuando nesse fio? Ué, vai ser BIL seno de θ. Vai ser, então, o campo que está atuando nesse fio, vezes a corrente que está atravessando esse fio, comprimento dele, seno de 90. Né? Quem que é esse camarada aqui? Ó? O B21 é o campo que o fio 2 estabelece no fio 1. Tá? O campo que o fio 2 estabelece no 1. É isso aqui, ó, que eu acabei de achar. μ0 e 2 sobre 2πr. Né? Então, esse camarada aqui, ó, é esse aqui. Tá? Corrente I1 que está passando no fio, vezes L, né? O seno de 90. Tá? Então, a força magnética depende do produto das correntes e do seu comprimento, né? E da distância entre os dois fios. Tá legal? A mesma coisa para o fio número 2. Qual que é a força magnética que atua nele? É o campo magnético que atua em cima dele, é o meu B12, está aqui, né? Corrente que está passando nele, é o I2, comprimento dele, vezes seno de 90. Né? O B12, eu já sei quanto que vale aqui, está aqui. μ0 e 1 sobre 2πr. O I2 está aqui e o L está aqui. Tá? Repara, gente, é o seguinte. Se eu fizer força por unidade de comprimento, olha só, pega o L e passa dividindo aqui, pega o L e passa dividindo aqui. Ó. Você vai ter força dividido por L, força por unidade de comprimento. É μ0 e 1 e 2 sobre 2πr. μ0 e 1 e 2 sobre 2πr. Ou seja, se eu fizer força F mag por unidade de comprimento, o que vai dar isso? Isso vai dar μ0 e 1 e 2 sobre 2πr. Né? Então, a força por unidade de comprimento é a mesma em cada fio. Né? Ou seja, em cada pedacinho, se eu pegar 1 centímetro de fio aqui ou 1 centímetro de fio aqui, a força que está atuando naquele 1 centímetro vai ser a mesma. Tá? Agora, falta a gente determinar as direções. Para determinar a direção da força magnética em cada caso, vou ter que usar a força de Lorentz, a expressão da força de Lorentz. Né? Então, vai ser o seguinte, vamos relembrar aqui. Eu tenho cargas da corrente convencional, né? Ou seja, cargas positivas, em regiões onde eu tenho campo magnético. Então, eu tenho que a força F mag, cada uma dessas cargas que formam, né, essas correntes vão sofrer a ação de força magnética. A F mag é a carga vezes V, VEC, B, em cada caso. Tá? Então, vamos ver, por exemplo, no fio número 1, eu tenho corrente está para cima, então o meu V está para cima. Né? O campo magnético está saindo do quadro. Ó. Então, a corrente está para cima, né? O meu V, que é a velocidade das cargas, está para cima, e o campo magnético está apontando para vocês. Então, se eu faço V VEC B, ó, joga o V em cima do B, estica o dedão. Então, cada uma dessas cargas vai sofrer uma força magnética para a direita. Né?
A força total é essa que está dada aqui, né? E a direção dela é para a direita. Então, esse fio vai sofrer uma força Fmag para cá. Eu vou chamar de F no fio 1, força magnética, né? E no fio 2, como é que vai ser? Vamos ver. O campo magnético está entrando e a corrente está para cima. Ó, então, o campo magnético está entrando no quadro e a velocidade das cargas está para cima. Então, a velocidade está para lá e o campo está entrando, né? Então, vou jogar o V em cima do B. Joga o V em cima do B, ó, joguei o V em cima do B, estiquei o dedão. A regra da mão direita são cargas positivas, né? Então, a força está no sentido do produto vetorial. Então, eu vou ter velocidade VEC B, V VEC B, estico o dedão. Eu vou ter uma força para a esquerda, ou seja, quando eu tenho dois fios condutores, aqui é o F2. Quando eu tenho dois fios condutores, né, e a corrente elétrica tem o mesmo sentido nos dois, eles vão se atrair. Tá? Claro que essa força, em geral, ela não é muito intensa. Mas se você pega dois fios bem compridos, isso dá para ver em laboratório, né? Você pega dois fios bem compridões, pendura na parede, por exemplo, né? E estabelece, dá um jeito de estabelecer uma corrente elétrica nos dois, no mesmo sentido. Você vê que os dois fios, eles dão uma barriga, né? Você pega esses dois fios de pendurados aqui assim, eles tendem a colar um no outro, né? Eles dão tipo uma barriguinha, né? Você vê que tem uma atração entre eles, ok? Devido à combinação de lei de Ampère, né? Que estabelece que cargas elétricas em movimento geram linhas de campo magnético, e também consequência da força de Lorentz, tá? Que cargas em movimento numa região de campo sofrem a ação de uma força. Tá? Aqui, se eu invertesse o sentido de uma dessas correntes, digamos, se eu inverto o sentido da corrente 2, essa força deixa de ser atrativa, ela passa a ser repulsiva. Eu vou deixar para vocês fazerem isso como exercício. Se não conseguirem visualizar isso, vocês me perguntem aí nos fóruns, né? Ou nas nossas videochamadas. Se as correntes estão no mesmo sentido, seja para cima ou seja para baixo, vai ser atrativo. Se eu tiver uma das duas correntes, né, por exemplo, uma para cima e uma para baixo, eu vou ter uma força repulsiva. Tá? Mas é fácil de ver só porque se você inverte o sentido, por exemplo, da corrente 2, você vai inverter o sentido do campo magnético. Então você vai inverter o sentido da força. Né? E aqui também. A direção do campo magnético aqui continua a mesma, que essa corrente aqui continua a mesma orientação. Mas se você pegou esse cara e jogou para baixo, você inverteu o sentido da velocidade, você vai inverter o sentido da força. Então, se você inverte o sentido do B ou o sentido da velocidade das cargas, né, um dos dois, a força vai trocar de sentido. Né? Então, aí, se esse aqui está para cima e esse está para baixo, por exemplo, a força é repulsiva. Tentem refazer esse exercício, só que agora com uma corrente para cima e uma para baixo. E tentem ver o que acontece. Vocês vão ver que é força repulsiva. Tá legal? E aí, um outro exemplo, bem importante também, bem tradicional aí nos livros, né, de eletromagnetismo, é o caso de um fio espesso. Tá? Aqui a gente estava tratando de fios bem fininhos. Eu estou desprezando o diâmetro dos fios nesses exemplos que a gente tratou. Tá? Aqui não. Aqui eu vou considerar o diâmetro do fio. Tá legal? Então, digamos, eu estou exagerando, claro, aqui, né? É só para a gente visualizar. Digamos que você tem um fio com um certo diâmetro, tá? Então, esse fio aqui, grandão, então tem um certo diâmetro não desprezível, tá legal? E aí você tem uma corrente I0 que está percorrendo esse fio. Esse fio aqui, ó, ele é um tubo de fio, né? Bem compridão, tá? Bem comprido, de forma que eu vou conseguir utilizar a lei de Ampère para calcular o campo magnético. Tá? Então eu vou usar, é um problema que tem simetria cilíndrica. Tá? Então eu tenho uma corrente numa fiação muito, muito comprida, só que ela tem uma certa espessura. Né? Então o raio desse fio é o raio que eu vou chamar de R grande. Tá legal? A corrente I0 é a corrente que está atravessando completamente esse diâmetro. Tá? E essa corrente I0, ela está distribuída uniformemente nessa afiação
de raio R grande. Tá legal? Então você vê que a densidade de corrente é a corrente total que está atravessando esse fio, dividido pela área desse fio, tá? Que é πr2. Tá? Então o meu J, que é aquela densidade de corrente, é a corrente total sobre a área. E essa densidade ela é constante. Tá legal? O fio a corrente é uniformemente distribuída. Beleza? Então eu quero saber a direção do campo magnético dentro e fora do fio e a intensidade do vetor campo magnético dentro do fio e fora dele. Tá legal? Aí essa corrente, I0, uma corrente percorre um fio longo, a corrente está entrando no quadro. Né? Então as cargas estão fluindo nesse sentido, né? Daqui para dentro. Beleza? A corrente está entrando no quadro. Beleza, então aí como é que a gente vai tratar esse problema? Nós vamos tratar usando a lei de Ampère, tá legal? Porque é um problema que tem simetria cilíndrica. Antes disso, vamos achar a orientação dos vetores campo magnético. Né? Então olha só, vamos trabalhar primeiro com a região dentro do fio, tá? Ou seja, quero analisar o comportamento do campo magnético para distâncias R menor ou igual a R grande. Distâncias menores ou iguais a R grande. Tá? Então, olha só, gente. Em todo esse fio aqui, ó, a corrente está entrando, certo? Então, eu vou traçar aqui uma amperiana de raio R. Tá? Então, reta da mão direita para as correntes. Eu vou colocar o dedão no sentido da corrente, tá? A corrente dentro dessa amperiana aqui, ó, a corrente não está entrando, né? Então, eu vou colocar o dedão no sentido da corrente e a direção de circulação dos meus dedos me dá a direção de circulação dos vetores campo magnético. Tá? Então, aqui, ó, em qualquer ponto aqui dessa amperiana, de raio Rzinho, né, os vetores campo magnético estão com essa orientação aqui. E mais do que isso, né, devido à simetria cilíndrica, esse campo magnético tem a mesma intensidade dele, tem a mesma intensidade desse. Tem a mesma intensidade em qualquer ponto dessa amperiana de raio Rzinho. Tá legal? Então, eu vou usar a lei de Ampère para ela. Então, eu tenho o seguinte, o que a lei de Ampère fala? Que a integral de linha, né, integral fechada, de B escalar dl, ao longo dessa amperiana positivamente orientada, né, é igual a μ0 vezes corrente. μ0 vezes a corrente. Qual corrente disso é muito importante? A corrente que entra aqui na expressão da lei de Ampère é a corrente que está dentro da minha amperiana. Ah, mas eu tenho corrente do lado de fora da amperiana, porque esse fio aqui ele é espesso, né? E eu peguei uma amperiana de raio Rzinho menor do que raio R grande. Ah, eu tenho corrente aqui nessa parte de fora. Não interessa. O que entra na lei de Ampère é a quantidade de corrente que está dentro desse loop, né? Está dentro dessa curva amperiana. Tá? Então, esse I que entra aqui, ó, não é o I0, não é a corrente total, é a corrente que está dentro da amperiana de raio Rzinho. Parecido com a lei de Gauss, né? A lei de Gauss lá na eletricidade envolvia a quantidade de cargas dentro da gaussiana. Mesmo que você tivesse cargas do lado de fora da gaussiana, não interessa. O fluxo do campo elétrico só dependia da carga dentro do volume da gaussiana. Aqui é parecido. Corrente dentro desse loop amperiano, ou seja, corrente que está atravessando essa linha amperiana. Tá? Essa amperiana tem que ser positivamente orientada. Qual que é a direção positiva de integração desse loop amperiano, dessa curva amperiana? Eu vou usar a mesma regrinha da mão direita. A corrente não está entrando, então aqueles meus vetores dl, que são caminhos de integração, esses vetores dl também vão circular no sentido anti-horário. Aliás, no sentido horário, né? Nesse caso aqui é sentido horário, perdão. Então os meus vetores dl, eles vão apontar paralelamente ao B. Né? Tanto os vetores B quanto os vetores dl, nesse caso, eles vão ser tangentes à minha curva amperiana, né? Em todos os pontos. Então aqui é o meu dl, aqui tem dl e aqui também.
Então eu vou fazer a direção positiva de integração da minha curva amperiana é justamente o sentido de circulação das linhas de campo. Tá? Então pronto, vai ficar fácil calcular essa integral. Isso implica o seguinte: integral de B escalar dl. Isso aqui vai dar módulo de B, módulo do dl, cosseno do ângulo entre eles, que é cosseno de zero. Né? Como B tem a mesma intensidade em todos os pontos, eu vou tirar ele da integral. Então eu vou ficar com B vezes integral fechada de dl. Isso é igual a μ0 vezes a corrente que está contida, que está atravessando aquela linha amperiana. Né? Então eu vou ter o seguinte: a integral de dl é L, né? Ou seja, a integral de dl é o comprimento do fio. Né? A integral fechada de dl é o comprimento total do fio, não, né? O comprimento total da linha amperiana. Então esse dl aqui, ó, essa integral, vai ser o quê? 2π vezes o raio. Qual raio? O raio da amperiana. Tá ok? Raio é Rzinho. Então dali eu tiro o seguinte, que o meu B vai ser μ0 vezes a corrente que está atravessando aquela amperiana, dividido por 2πr. Agora eu preciso achar quanto de corrente que está atravessando essa amperiana. O que o exercício me deu? Ele me deu a corrente total e me deu a densidade, que é a corrente por área. Eu quero saber a corrente que está passando só nesse pedaço, só aqui dentro da minha amperiana. Né? Então o que eu vou fazer? O que é o meu I de R? I de R vai ser a densidade vezes a área. Né? Densidade é corrente por área. Então, o que é a corrente? Densidade, J0, vezes a área. Que área? A área da amperiana, que é πr2. E o meu J0 é esse troço aqui, né? É o I0 sobre πr2. Já vou colocar aqui de uma vez. Isso aqui é meu I de R, né, a corrente que está só dentro, atravessando só essa amperiana, vai ser então J0, que é esse sujeito aqui, ó, I0 sobre πr grande ao quadrado vezes πrzinho quadrado. Então pronto, vai cortar aqui o π. Então a corrente que está atravessando essa amperiana vai ser I0 então vai ser I0 vezes Rzinho sobre R2 ao quadrado. Né? Então eu tenho que pegar isso aqui e jogar na expressão do campo magnético. Tá? Vamos fazer isso aqui. Então o campo, lembrando que eu estou trabalhando dentro do fio, né, para R menor ou igual a R grande, então eu vou ter aqui o campo magnético B a uma distância R menor ou igual ao raio do fio, raio R grande, né? Vai ser então μ0 sobre 2πr, μ0 sobre 2πr, Rzinho, né? R minúsculo, vezes o I. A corrente é corrente I0, que é a corrente total, I0, uma constante, vezes Rzinho quadrado sobre R grande quadrado. Rzinho quadrado sobre R grande quadrado.
Então, a corrente lá dentro do fio, a corrente não, né? O campo magnético lá dentro do fio está orientado no sentido horário e a intensidade dele vai ser esse aqui. Vai cortar um R aqui com esse, vai ficar μ0 vezes o I0 sobre 2π R grande quadrado vezes Rzinho. Então, você vê que lá dentro do fio, né, nessa região, Rzinho menor ou igual a R grande, a intensidade do campo magnético ela cresce linearmente com a distância. Então, quanto mais distante você está do ponto, né, do ponto central, maior a intensidade do campo magnético. Tá legal? E faz sentido, né? Porque à medida que você está caminhando daqui para cá, você está pegando amperianas cada vez com mais corrente atravessando elas, né? Então, quanto mais distante você está aqui, mais corrente você está agregando, então, consequentemente, maior a intensidade do campo. Tá? Então, cresce linearmente com a distância R. Agora, eu quero trabalhar com uma amperiana de fora, né? Porque eu quero avaliar o campo fora desse fio de raio R grande. Tá? Então, agora vamos trabalhar com a região R maior do que R grande. Beleza? Então, lá fora, gente, vamos analisar aqui o seguinte. De novo, eu tenho corrente elétrica convencional, né, cargas positivas, atravessando esse fio. As cargas estão entrando no quadro. Então, a regra da mão direita para o campo magnético, mesma coisa. Corrente está entrando, as linhas de campo magnético vão circular externamente o fio no sentido horário também. Tá? Com outra intensidade, mas um comportamento parecido com o campo dentro do fio. Né? Então, eu vou ter isso aqui. Ó. Então, lá fora, eu vou ter os vetores do campo magnético dessa forma. B de R, né, em cada ponto. Eu vou usar a lei de Ampère também, porque fora do fio, o problema também tem simetria cilíndrica, né? Porque esse fio ele é muito compridão, então não faz sentido você achar que o campo aqui tem uma intensidade diferente do campo aqui. As direções são diferentes, mas a intensidade tem que ser igual, e isso é consequência da simetria cilíndrica. Tá? Então agora eu vou pegar uma amperiana com raio R maior do que o raio do fio. Então agora a minha amperiana, o raio dela é esse aqui, ó, né? Esse R aqui. Beleza? De novo, aí, bom, vamos aplicar a lei de Ampère, mas vamos reescrever ela aqui, ó. Eu sei que é a integral de B escalar dl ao longo dessa amperiana externa aqui, ó, tá? Vai ser igual a μ0 vezes a corrente. Agora, olha só, gente. Qual que é a corrente que está atravessando essa amperiana grandona aqui, ó? Não é a corrente total? A corrente I0. Toda a corrente I0 está contida dentro dessa amperiana. Então, aqui eu precisei usar aquela coisa, esse artifício da densidade, porque eu estava dentro da distribuição de corrente. Agora eu estou fora da distribuição de corrente. Então, a corrente que está atravessando a amperiana grandona de raio R é o próprio I0. Então, aqui eu não vou precisar fazer essa conversão de densidade, não. Eu já vou colocar o I0 direto. Tá? Então, isso aqui implica o seguinte. Qual que vai ser o meu caminho de integração? Regra da mão direita também. Mesma regrinha que eu uso para achar a direção do B. Então, a corrente está entrando, a minha direção de integração vai ser dada pelos meus dedos curvados, né? Ou seja, eu vou pegar os meus vetores dl também apontando nesse sentido aqui, ó, dl. Tangente à minha amperiana, né? Então, nesse caso, tanto o dl quanto o b são tangentes aqui à amperiana em cada ponto.
E de novo, né, só para ficar claro, eu poderia escolher a amperiana que eu quisesse. A lei de Ampère continua válida, mas eu vou usar uma amperiana que explora a simetria do problema e que vai me permitir fazer facilmente o cálculo dessa integral. Né? E qual amperiana que é essa? Uma amperiana circular. Né? Porque aqui, ó, o B e o DL são paralelos em cada ponto e o B tem a mesma intensidade em cada um desses pontos aqui. Tá? Então, como é que vai ficar isso aqui? Ó? A integral de BDL, módulo de B sai fora da integral. B vezes módulo do DL, cosseno de zero. Né? Como eu tirei o B da integral, vai ficar só a integral de DL. A integral de DL é o comprimento da amperiana. Então vai ficar B vezes 2π Rzinho. Né? Onde agora o Rzinho é maior do que o R grande. Né? É maior do que o raio. Esse aqui é o raio do fio, né? Esse aqui é o raio do fio. Então o Rzinho é externo ao fio. Tá? Então isso aqui é igual a μ0 vezes o I0, que é a corrente total fluindo nessa fiação. Como é que vai ficar isso? Então o campo B de R, ele circula no sentido horário e a intensidade dele é μ0 I0 sobre 2πr. Aí sim, né, para fora do fio, quando você está externamente ao fio, você está em algum ponto, né, fora do fio, quanto maior a distância que você está do centro, menor a intensidade do campo. Então o campo ele aumenta de intensidade de R igual a 0 até a superfície do fio e fora do fio ele decai com 1 sobre R. Né? Então o comportamento no gráfico, né, ficaria dessa forma aqui. Ó. Aqui é a intensidade do campo magnético e a distância até o centro do fio. Né? Então, quando eu estou dentro do fio, né, aqui é o raio do fio, tá? Então aqui eu estou de 0 até R, o campo ele cresce linearmente. Quando o R é 0, o campo é 0. Né? Quando o Rzinho é igual a R grande, aliás, de 0 até o raio do fio, eu tenho um crescimento linear com a distância. Então eu vou ter uma coisa assim, né? Então, exatamente quando eu estou na superfície do fio, né? Ou seja, quando eu estou analisando um ponto aqui, assim, por exemplo, né? Ou seja, quando o meu Rzinho é igual o Rzinho é igual a R grande, como é que fica a intensidade do campo? Vai ser μ0 I0 sobre, quando você faz o Rzinho igual a R grande, vai cortar um R, né? Vai ficar 2πr. Né? É a intensidade máxima do campo magnético nesse problema. Por quê? Para fora do fio, né, para regiões externas, para Rzinho maior do que R grande, o campo magnético decai com a distância. Então eu vou ter um comportamento, o campo é contínuo, né, e aqui para fora ele decai com a distância. Então aqui o campo é proporcional a R e lá fora ele é proporcional a 1 sobre R. Decai com a distância. Tá ok? Então tá, gente. Aí isso encerra o vídeo 51. No vídeo 52 a gente dá a sequência dos conteúdos.